vai falar um pouquinho de autorregulação. Autorregulação é um processo que envolve várias habilidades, competências, funções neuropsicológicas. É um processo, melhor dizendo, bastante amplo e de alta complexidade. Mas, de maneira bem resumida, a autorregulação é a capacidade que a gente tem de manejar nossos pensamentos, nossos sentimentos, emoções, comportamentos, considerando o contexto, considerando o objetivo que a gente tenha na vida. É possível ensinar autorregulação para as crianças, não se enganem. Então, nós, enquanto adultos, já podemos expor as crianças a esse contexto, ensinando-as como lidar com os sentimentos, com as emoções, com os pensamentos. Existem algumas orientações bem objetivas, bem práticas, que ajudam a gente a introduzir esse assunto ainda na infância, e a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre esses pontos. Você ter uma boa capacidade de autorregulação é de suma importância para desenvolver comportamentos melhor adaptados, para a gente conseguir lidar com os fatos da vida, as adversidades da vida, de uma maneira mais saudável, mais resiliente. Então, a autorregulação, ela também é um componente da saúde mental e a gente não pode ignorar a importância desse processo. Quando a gente pensa em autorregulação, a gente pode pensar em dois vieses. Tem um viés que é o viés emocional, tá? E a gente chama de autorregulação emocional. E tem um outro viés que é mais direcionado, mais relacionado, melhor dizendo, à motivação. A você estabelecer metas, objetivos, se monitorar para ver se você está alcançando, está indo em direção ao objetivo traçado. Eu vou falar aqui um pouquinho mais sobre autorregulação emocional, combinado? A autorregulação emocional, ela é a base para um bom controle de comportamento, ou seja, a relação entre autorregulação emocional e controle inibitório é diretamente proporcional. Quanto mais autorregulação emocional eu consigo ter, mais autocontrole, mais controle inibitório eu também consigo ter. E quando a gente pensa em comportamentos impulsivos, essa relação é inversa, obviamente. Quanto mais autorregulação eu tenho, menos comportamentos impulsivos eu tenho, tá certo? Vamos lá. Qual seria um passo a passo sugerido para a gente ensinar as nossas crianças e até a nós mesmos, que de vez em quando a gente também se esquece, para que a gente desenvolva essa capacidade de autorregulação emocional? Passo 1. A gente precisa ter a capacidade de pensar conscientemente sobre as nossas emoções, de compreender os contextos em que elas aparecem, por que elas aparecem, e fazer todo esse trabalho que é mais consciente de percepção e entendimento dos sentimentos e emoções. Segundo passo, aceitar. A gente precisa entender que as emoções fazem parte da vida de todo mundo e que nós vamos ter as mais variadas emoções ao longo da vida. Então, o que eu sempre digo em consultório, é normal a gente sentir raiva, vão ter situações em que a gente vai ter raiva. O problema não é esse, o problema nunca vai ser sentir. O problema é o que a gente faz com o sentimento ou o que a gente faz na situação, no contexto em que a gente está vivendo. Então, aceitar que nós teremos as mais variadas emoções é um passo muito importante, porque assim a gente não vai estar reprimindo esse processo. Terceiro passo, o controle de uma impulsividade em prol de um objetivo final. Então, se eu estou, por exemplo, com raiva, eu preciso aprender a controlar, a manejar, melhor dizendo, essa emoção em prol de um objetivo, que é resolver essa situação da melhor maneira possível, com os comportamentos mais assertivos possíveis e não, por exemplo, no comportamento de impulsividade, de agressão física. E 4, é você desenvolver estratégias de autorregulação. E eu estava conversando com uma amiga ontem e a gente estava falando, a internet democratizou muito as informações. Olha eu aqui, através da internet, conversando sobre autorregulação. Então, é possível a gente acessar informações de confiança, de centros especializados, informações acadêmicas, estratégias comprovadas cientificamente que ajudam a gente nesse processo de autorregulação emocional. Pensando nessas estratégias e pensando também nas crianças, eu vou aqui elencar algumas para vocês. Primeiro, a gente discutir com as crianças sobre as emoções.
Lembro que um dos aspectos fundamentais é a gente entender de maneira consciente o que são as emoções, como é que elas atuam na gente. Então a gente precisa começar a conversar com as crianças sobre isso. Passar a noção que as emoções, que os sentimentos, eles vêm e vão, que eles não ficam para sempre. Que é natural a gente sentir essas emoções. Elas precisam se familiarizar com as emoções. Então pode ter desenho, eu tenho um cubinho aqui no consultório que trabalha as emoções. Vocês podem construir cubinhos que trabalhem as emoções com situações que venham acontecendo de maneira corriqueira. A gente precisa falar com as crianças sobre emoções e sentimentos, não só nos momentos de conflito, nos momentos mais difíceis, mas também quando elas estão calmas e tranquilas, porque é aí que acontece o processo de aprendizagem sobre qualquer coisa, e principalmente sobre a emoção. Quando as crianças elas estão completamente dominadas pelo medo, pela raiva, não existe nenhuma possibilidade de aprendizagem, porque o cérebro não está pronto para receber nenhuma informação relacionada à aprendizagem. Então são nos momentos de tranquilidade, numa conversa, um momento de rodinha com outras crianças, é que a gente ensina as crianças sobre a emoção. Existem técnicas também de relaxamento e de respiração que podem ajudar a criança tanto no momento de desregulação emocional como no dia a dia, né, para que elas estejam num estado melhor, vamos dizer assim, de funcionamento cerebral. Então essas técnicas também podem ser utilizadas. A gente também tem que trabalhar a flexibilidade cognitiva, porque a gente vai ensinar as crianças a lidarem com essas situações enquanto resolução de problema. Então, elas precisam entender que há ali uma questão a ser resolvida e elas precisam flexibilizar o pensamento para compreender como é que elas podem resolver esse problema da melhor maneira possível. E uma outra sistemática muito bacana é trabalhar com exemplos, né? O que você faria se acontecesse tal coisa? Aproveitar os desenhos animados. Poxa, você viu o que aconteceu com fulaninho? Ele se sentiu desse jeito. Olha como ele resolveu o problema. O que é que você achou? Qual outra ideia você teria que poderia ter ajudado ele a resolver o problema de uma outra forma? Então, dar exemplos, brincar sobre o assunto, ensinar histórias sobre o assunto são formas muito interessantes da gente ensinar as crianças a lidarem com isso tudo. Mas a gente também não pode perder de vista a importância da escuta. Então a gente precisa escutar essa criança, entender o que é que ela está pensando, para a gente também poder acionar as nossas melhores estratégias para poder ajudá-las. Lá no meu Instagram eu falei de um ponto que também é fundamental. Pais desregulados não regulam crianças. Então tudo que eu falei aqui também serve para os adultos e a gente precisa estar autorregulado. Ou melhor dizendo, a gente precisa aprender a se autorregular, nós precisamos estar regulados emocionalmente para conseguir regular também uma criança. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho vocês, compartilhem esse vídeo se vocês acharem interessante e até a próxima.